de todos os irmãos, mas eu quero ler alguns aqui que eu não sei, né? De repente algum dos irmãos não ouviu ainda. Glória a Deus, porque a Bíblia é assim, né, irmãos? Tem coisas que a gente lê um monte de vezes, vai passando despercebido, depois a gente lê novamente, Deus ele vai acrescentando, né? Glória a Deus, eu quero ler o Salmo 84, a partir do versículo 4. Amém? Se encontrou para dar glória a Deus, aproveita a oportunidade. Diz assim a palavra do Senhor: como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força, os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisternas, prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Glória a Deus, aleluia. Feliz é aquele que encontra força no Senhor, aleluia, né? Feliz somos nós que entendemos que a nossa força vem de Deus, né? Porque nós de nós mesmos, talvez a gente nem conseguiria chegar aqui, né? Mas Deus, Ele tem nos sustentado. E felizes somos nós que temos buscado essa força no Senhor diariamente. Porque é dele que vem mesmo, não só a força, mas tudo que nós necessitamos. Tem um versículo lá em Atos que eu gosto muito, Atos 17, que fala que é nele que nós nos movemos e existimos. É por Ele, né? Por Ele que estamos todos nós. E é um privilégio poder celebrar o Senhor nessa noite abençoada, né? Tardezinha, início de noite, abençoada que o Senhor nos preparou. E eu creio e profetizo para mim e para você que nós vamos encontrar essa força no Senhor. Já temos encontrado, né? A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova na nossa vida, né? Ela é a causa de nós não sermos consumidos. Eu gosto muito desses versículos, os irmãos sempre vão ver citando eles, porque é o que nos dá força a cada dia, a cada manhã. E a cada dia, irmãos, a cada manhã o Senhor, Ele tem manado do céu para derramar sobre a nossa vida. Cada dia o Senhor tem uma porção nova. Assim como no nosso dia a dia, a gente precisa de várias refeições para nos manter, né? A porção do café da manhã, do almoço, da janta, né? Alguns tomam café de tarde, outros não. E a gente precisa de tudo isso para se manter vivo. Também tem porção do céu, né? Que precisa ser derramada sobre a nossa vida, para a gente não morrer espiritualmente, né? Para a gente não andar por aí, né? Só com o nosso físico em ordem, mas muitas vezes morto por dentro. E é por isso que o Senhor derrama essa força, esse maná que nos sustenta a cada dia, né? E aqui nesse salmo eu achei lindo o versículo 6 que fala, né? Esse salmo está falando de um povo que gostava de celebrar o Senhor, e eles peregrinavam para chegar até o templo do Senhor, para poder adorar o Senhor no templo. A gente sabe que a gente pode adorar o Senhor, invocar o nome dele em todo lugar, mas é bem verdade que junto é muito melhor, né, irmãos? É muito melhor. E esse povo gostava de adorar no templo, só que para eles estarem lá era uma caminhada, uma peregrinação para chegar até lá, né? E esse salmo vai dizer que nesse percurso, quando eles iam para adorar o Senhor, existia um lugar. Uns dizem que era um lugar físico, outros dizem que era só uma metáfora, eu não sei, né, exatamente. Mas o texto vai falar aqui, né, o salmista vai citar aqui esse vale de Baca.
onde eles tinham que passar, os peregrinos tinham que passar. E o que quer dizer esse vale de Baca? Né? Em hebraico quer dizer vale de lágrimas. Pode ser que na sua tradução está escrito isso, vale de lágrimas, ou vale do choro, ou vale árido. É tudo a mesma coisa. E eles tinham que passar, eles tinham que fazer esse percurso enquanto eles caminhavam para celebrar o Senhor. Irmãos, e quantos de nós não percorremos por caminhos e muitas vezes nos deparamos com vales? Né? Eu costumo dizer que a gente chama a luta, né? O crente chama a luta de tanto nome, né? É vale, é tempestade, deserto, a irmã me ajudando aqui a ministrar, deserto, é vento, né? E aqui o salmista está falando desse vale, e mais específico ainda, o vale do choro. Quer dizer que era difícil, um lugar difícil de se passar, né? Mas era necessário para que eles pudessem adorar o Senhor. E eu quero dizer para mim e para você que para a gente adorar o Senhor, muitas vezes a gente vai ter que atravessar por esses vales, né? Se hoje nós estamos chorando, existe um lugar nos aguardando, que é a presença de Deus, onde nós vamos nos alegrar. E esse povo estava peregrinando para chegar até a presença de Deus, para eles se alegrarem. Então o Salmo também diz, tem um Salmo que fala que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer, né? O que quer dizer? Será que amanhã eu vou estar livre das minhas lutas? Não, mas amanhã a misericórdia do Senhor vai estar lá, sendo renovada na nossa vida. E é motivo de se alegrar, sim. Então, irmãos, muitas vezes nós passamos por vale, por desertos, por coisas difíceis, por esse vale de Baca, né? Onde nós choramos, nos entristecemos. Mas aqui o salmista vai dizendo que aquele povo prosseguiu de força em força até chegar à presença de Deus. Porque eles entenderam que a força deles vinha do Senhor. Então eu creio e profetizo em nome de Jesus que nós não vamos parar nesse vale de Baca. Ele é um lugar de passagem. E nós vamos nos encontrar com o nosso Deus na presença dele para nos alegrar. E às vezes, irmãos, é dentro do vale mesmo que nós somos consolados, onde nós aprendemos, mas é no meio do vale. É nesse lugar onde o Senhor ele vem se encontrar com nós, né, conosco. Ele vem se encontrar. Muitas vezes a gente pensa, eu tenho que me esforçar para sair daqui, para poder fazer minhas coisas. Mas quando a gente não conseguiu ainda, tem consolo de Deus. Tem presença de Deus também dentro do vale. Tem um versículo que fala na palavra do Senhor que Ele é Deus do monte e Deus do vale. Ele é. Então Ele está presente conosco todo o tempo. Né? Eu ministrava essa palavra aqui na quarta-feira e eu me lembrava de Jacó, né? Quando ele teve um encontro com Deus. Ele ficou a sós com o Senhor num determinado ponto do caminho, onde ele estava seguindo ali. E ele foi marcado por Deus. Ele passou tempo ali e ele saiu. E ele saiu para viver feliz e em paz. Não fosse esse encontro com Deus, né? Ele poderia nem ter ficado vivo. Mas Deus preservou a vida dele por causa desse encontro. Então, irmãos, a gente acha muitas vezes que vale é o fim, mas não é. É o lugar do consolo, da gente experimentar o consolo de Deus. Se não tem choro, não tem consolo, né, irmãos? E se tem choro, a gente vai experimentar o consolo de Deus. E eu digo para você que é muito bom, muito bom. É melhor do que qualquer consolo, né? Do que qualquer consolo, porque o Senhor, quando Ele fala, assim como Ele falou para aquela mulher que tinha perdido o filho, né? Falou para ela, não chores. Eita, isso que é consolo, né, irmãos? Ele cessou o choro daquela mulher. Ele só não falou ali para ela, mas Ele pôde interromper mesmo aquele luto. Ele mudou o quadro da vida dela.
naquele momento de fragilidade. E bem assim é o que eu creio que Deus está fazendo conosco hoje. Aquele que não poupou nem a vida, né? Quanto mais as outras coisas, juntamente com Ele as outras coisas. Né? Então eu sei que tem consolo de Deus para nós nessa noite. Eu sei que tem força de Deus sendo derramada para as nossas vidas. Feliz é aquele que encontra força no Senhor. Né? Essa palavra é para nós que estamos cansados, muitas vezes sobrecarregados, passando por um vale que parece que não tem fim. Mas Deus é aquele que está conosco. Ele está conosco. E o Senhor diz para mim e para você que faz parte da caminhada, mas é passageiro também. Amém? Eu quero te convidar, se você desejar se colocar de pé, nós vamos orar, agradecer por esse momento na presença do Senhor, por nós estarmos aqui. Quero que você curva a tua cabeça, feche os teus olhos, liga no céu. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, obrigado. Obrigado por estarmos aqui mais uma vez na tua casa, na tua presença. Nós viemos para te adorar, Senhor. É o desejo do nosso coração. Assim como aquele povo desejava e ansiava estar na tua presença. Mas muitas vezes, Senhor, no meio da caminhada, nós encontramos tantas coisas, tantas dificuldades para chegar até a tua presença. Nós passamos por momentos difíceis, onde parece que ficamos presos e não conseguimos sair daquele lugar. Mas eu creio, Senhor, que nessa noite o Senhor está nos tirando desse lugar, porque o Senhor também deseja estar conosco, deseja receber o nosso louvor e a nossa adoração. E o Senhor deseja estar conosco, Pai. E é por isso que o Senhor vai nos sustentar para a gente conseguir sair desse vale. Que o Senhor venha trazendo consolo, renovo e força para nós nessa noite. Porque nada pode nos impedir de te adorar, Senhor. Nós desejamos estar aqui congregados para te adorar. Aquele povo podia ter ficado onde eles estavam para adorar, mas eles queriam estar reunidos. Eles queriam estar juntos para te adorar no templo. Pai, nós estamos reunidos aqui e o nosso maior propósito é te adorar, porque o Senhor é merecedor, Senhor. O Senhor é merecedor do nosso louvor e da nossa adoração. E nós estamos felizes, Senhor, porque no meio desse processo o Senhor tem derramado força sobre a nossa vida. E é por isso que nós prosseguimos, Senhor. Que o Senhor esteja conosco aqui através do Teu Espírito. Que o Senhor tome todo o andamento desse culto nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor ministre através dos louvores, da palavra, a forma que o Senhor quiser usar para falar conosco, Pai. Vem de encontro com a nossa vida e o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, enquanto nós estivermos aqui te adorando, Pai, cuida das nossas coisas que nós deixamos por fazer. Pai, cuida, Pai, porque esse é o nosso momento de te adorar. Não sabemos o que vamos encontrar quando chegarmos, mas o Senhor é aquele que controla todas as coisas. Todas as coisas, Senhor. E a Ti te damos graça. Os irmãos quiserem aplaudir o Senhor porque Ele é merecedor. E nós vamos seguir aqui adorando Ele. Glória a Deus.
Sacrifício.
estar na tua presença. Porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, servido, obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, servido, obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus.
esse sistema quer nos afastar da presença de Deus. E lutar contra isso não é fácil. Mas nós temos que escolher Deus todos os dias. E Deus nos dá a oportunidade hoje de mais uma vez dizer: eu escolho Deus. Amém? Se você quiser desejar aplaudir o Senhor, fique à vontade nessa noite. Amém. Se aceite por um instante. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom, boa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Esse tempo louco, maluco, que um dia está calor, um dia está frio, e a nossa saúde vai, só Jesus, né? Porque a gente vai chegando numa idade, graças a Deus, e Deus tem guardado, a gente vai chegando numa idade. Hoje eu falava com os meninos lá em Mogi, eu falei assim, gente, eu tinha moto em uma época da minha vida. Eu lembro que uma vez eu desci aqui, ó, não conhecia nem a pastora, já tem muito tempo. Desci aqui a serra, fui até Bertioga, fui até Caraguá, Ubatuba, subi a serra de Ubatuba, fui para Taubaté. Fiquei em Taubaté e vim de Taubaté pela Dutra até Mogi. Eu lembro que eu saí de Taubaté até Mogi debaixo de chuva, irmão Paulo. E cheguei lá em Mogi, eu fiquei tudo molhado, estava rouco, sacudiu o cabelo, não precisava nem tomar uma vitamina C, nem precisava tomar um centro, aquele de A5, né? Rapaz, não combinado. Hoje, se a gente sai do chuveiro e não leva a roupa para dentro do banheiro, quando eu chego no quarto já estou espirrando. Ah, gente, essa verdade chega, não é verdade? Mas graças a Deus que a gente escolheu Deus, e a Bíblia diz que esse é o dia que o Senhor fez, não é verdade? Então é frio, é calor, não importa, é o dia que o Senhor fez, é o dia perfeito, amém? Eu queria, como sempre, eu disse isso, que nos dias de ceia nós íamos sempre mostrar um videozinho, e eu pedi para o Mate preparar esse vídeo ali, que nós vamos passar um vídeo falando sobre as portas abertas, é um ministério, portas abertas, e ele fala sobre a perseguição da igreja. O crente hoje, a igreja de hoje, às vezes ela acomodou, ela está pensando apenas nela. Hoje eu dizia isso lá em Mogi, e quando eu falo igreja, eu não estou direcionando a uma igreja, duas, nenhuma denominação, mas nós como igreja, e aí eu não estou falando de denominação, estou falando de crente, nós cristãos, temos esquecido um pouco, e a gente está pensando apenas em nós. E aí um dia no frio a gente não quer vir na igreja, porque o pastor me deu boa noite, eu estou aqui pensativo ali, com tantas coisas na minha cabeça, e pensando, Jesus, o que o Senhor quer? E às vezes a pessoa, não, pastor nem veio aqui me cumprimentar, nosso pastor passou, ou o irmão, gente, vamos largar isso, a igreja tem muito mais coisas. Existe um povo aí fora que necessita de mim e de você, necessita da nossa oração como igreja. A Bíblia diz que a oração do justo vale muito em seus defeitos. E aí a gente está perdendo tempo com outras coisas. E eu quero trazer esse chamamento à igreja. Amém? Mate, está no esquema aí, Mate? Pode desligar toda a luz da igreja e pode pôr o som aí, Mate, por favor, prepara. E vamos assistir esse vídeo em nome de Jesus. Davi dá um passinho para a direita, para a esquerda. Que Deus os proteja, que Deus os acompanhe. Pode aumentar, viu, Mate? Que vocês retornem em paz, que vocês voltem da escola em paz. Nós estudamos bem longe, porque não é seguro aqui na nossa região. Desde que o ataque aconteceu, eu e minha família mudamos profundamente.
Recentemente, militantes de grupos islâmicos têm colocado extrema pressão nos cristãos aqui. E começou como uma tensão e agora se transformou em caos. Casas foram incendiadas, propriedades destruídas e pessoas atacadas. Eu não estava tão preocupado comigo, mas sim com as crianças. Meu maior medo era que eles matassem os meus filhos. Mas nós escapamos. Em um dia, nós perdemos tudo. Foi aqui que nós ficamos quando nos tornamos deslocados. Esse complexo todo representa uma igreja. Nós ficamos aqui por 2 meses. Éramos 136 deslocados internos aqui. Nós ficamos naqueles quartos ali. Havia 8 pessoas morando dessa ponta até ali e outras 4 pessoas aqui. No total, 12 pessoas nesse cômodo. Deixamos um espacinho aqui para podermos andar. Quando cheguei aqui, eu me senti muito triste no meu papel de pai. Se esse lugar não existisse, para onde iríamos? Para a rua? Me senti muito mal, porque estávamos tão dependentes. Os extremistas acreditavam que tinham nos destruído, que não voltaríamos nunca. Nossa resposta foi: nós não vamos cair. Nós temos pessoas que nos ajudam a levantar. Elas vão nos apoiar. Espiritualmente, tive uma experiência profunda. Primeiro e mais importante, eu entendi que existem pessoas espalhadas pelo mundo que oram por mim. Ter a oportunidade de prover para minha família novamente e atender suas necessidades é minha maior conquista. Estou muito feliz agora, de verdade. Muito feliz agora. É isso, muito feliz. Me deixaram sem nada antes, mas agora eu posso prover para eles novamente. Vocês tornaram possível que meus filhos tivessem comida na mesa de novo. Senhor meu Deus, aquele que pode todas as coisas, bendito seja o seu nome. Que o Senhor nos proteja. Em nome de Jesus pedimos. Nos guarde, Senhor, de todo perigo e perseguição. Nos proteja. Após essa refeição, nos ajude a viver para a sua glória. Alcance os necessitados. Em nome de Jesus. Amém. O abuso e a injustiça que estão acontecendo aqui só pioram. A violência contra cristãos da Etiópia não deve permanecer escondida. Então nós pedimos a todos os cristãos do mundo que ergam sua voz e falem por nós. Amém? Eu não estou falando de algo que a gente, que é uma, como se diz, inventário. Eu não estou falando de quem matou Dutch Rod, não. Que é o que tem falado, né, ultimamente. Qualquer lugar que seja, quem matou o Dutch Rod?
Eu estou falando de gente que está morrendo porque aceitou a Jesus como o Senhor e Salvador. E muitas vezes nós estamos abrindo mão de Jesus por coisas tão pequenas. Pessoas que escolhem qualquer outra coisa menos estar na igreja, aproveitando a oportunidade que Deus está nos dando. Então que a gente comece a rever isso. É muito interessante que no momento o camarada fala de dinheiro, ele fala, eu tive uma experiência espiritual muito grande, uma das principais é que eu sei que existe um povo orando por mim. Então, nós como igreja, temos que no mínimo, orar por essas pessoas. Orar por aqueles que estão lá no campo, porque nem todo mundo vai sair, nem todo mundo é chamado para ter essa experiência que esse camarada teve. Mas, a Bíblia diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Eu e você temos a obrigação de orar. Nós aqui particularmente temos uma segunda-feira de oração. Entendeu? Então, que a gente possa, em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, abrir os nossos olhos. Como eu tenho vivido a minha vida? Como tem sido a minha vida em Jesus? Será que eu tenho cumprido um grande papel mesmo? Será que eu tenho vivido o propósito que realmente Deus tem para a minha vida? Ou minha vida tem sido uma vida fútil de crente? Que a gente, em nome de Jesus, possa rever isso, em nome de Jesus. Eu tenho falado com o pastor Antenor, tenho ajudado financeiramente ele, a igreja tem ajudado financeiramente ele. Não é muito. Bom se a gente pudesse dar mais. É bom se a gente tivesse condição de abençoar mais. Mas para um povo, numa situação dessa, qualquer ajuda é boa, seja ela financeira ou oração. Eu não estou falando isso para mexer com o teu emocional. Estou falando isso para nós como cristãos nos levantarmos e começarmos a orar por uma igreja que está perseguida. Porque eu e você hoje ainda temos liberdade para cultuar o Senhor. Temos que aproveitar essa liberdade. Amém? E que se você quiser e desejar nessa noite dizimar e ofertar, você possa fazer isso. Bem interessante que ele falou, derrubar tudo. Os extremistas, é importante você entender isso, é extremista. Não significa que todos ou toda religião persegue cristão. Mas infelizmente, em todo lugar tem seus extremistas. Assim como tem cristão extremista que acha que é melhor que os outros, só porque vem na igreja. Então todo lugar e toda religião tem o seu extremismo, achando que matando aquele lá ele vai resolver os problemas. Então que a gente possa rever isso e começar a ver o que eu tenho vivido. Será que eu tenho vivido o verdadeiro evangelho? Será que eu tenho vivido esse verdadeiro evangelho? Então, que em nome de Jesus, se você quiser, se você desejar, você tem a oportunidade de abençoar esse povo de várias maneiras também, dizimando, ofertando, mas também orando. Talvez hoje a melhor forma de orar, orando, tirando um tempo da sua vida para oração, tirando um tempo da sua vida para buscar o Senhor, em nome de Jesus. Agora, se você quiser dizimar e ofertar, os diáconos, a irmã Priscila, a irmã Vera, o irmão Marcelo estão no envelope, levanta sua mão, peça, dizime, oferte, porque às vezes nós achamos que é só lá na Etiópia que tem perseguição. Aqui em Curitiba tem uma Etiópia necessitando também da pregação do Evangelho. Amém? Então, se você, essas portas abertas, esse trabalho que tem sido feito, ele também tem alcançado a vida de pessoas. E tudo isso tem acontecido com o seu dízimo, com a sua oferta. Essas portas só estão abertas, aquela porta lá em Mogi só está aberta porque você tem dizimado e ofertado. Então que você possa continuar dizimando e ofertando em nome de Jesus. Amém? Velho, dá envelope, por favor. Dizime e oferte com toda a alegria do teu coração. Pix da igreja, ipanovasp@gmail.com. Sacrifício de amor que me comprou, ungido no Senhor, e buscado em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração. Me deu perdão, restaurou minha
Vamos, deixa eu ver se está certinho aqui. Nós vamos orar pelo dízimo e ofertas. Mas antes disso, eu quero só dar uns recados. Para depois, hora o dízimo e ofertas, as crianças saem, depois tem ceia. E a gente tem que, para terminar dentro do tempo. Quero só lembrar que amanhã tem oração, e eu já disse isso, né? Amanhã às 20 horas temos a segunda-feira de oração. Te convido para estar aqui orando, né? Que Deus abençoe a tua vida, você que tem entendido isso. Tira, gente, nem que seja uma vez no mês, uma segunda-feira para vir orar. Ora pela tua vida, pela vida da tua família, né? E aí você aproveita e ora pelos outros propósitos também. Amém? Uma vez no mês, gente, uma horinha. Não posso ficar uma hora, fica e meia. Não posso chegar às 8, chega às 8 e meia. 20, 10 para as 8, 10 para as 9, 5 para as 9, você já está indo embora. Amém? Toda segunda-feira. Quarta-feira, tarde da bênção, pastora Luciana, dando conta desse trabalho maravilhoso. Então vamos estar aqui. Quarta-feira à noite tem culto de noite profética lá em Mogi. Amém? E quinta-feira à noite, noite profética aqui em Biritiba. Sexta-feira é nosso momento de estudo e tem sido tremendo, né? O momento de estudo, a gente tem estudado também. Estava estudando o livro de Amós, estamos estudando o livro de Amós. Amém? Toda sexta-feira às 20 horas a gente está aqui. Tá? Domingo que vem nós temos ceia do Senhor lá em Biritiba, lá em Mogi, melhor dizendo, a ceia, domingo de manhã, às 10 horas. Pastor, eu quero participar de um culto lá. Isso é bem-vindo, é bênção. Ir lá assistir o culto. Hoje estava tão bonitinho lá, Emília. O Antônio roçou tudo. Falei, gente, pensa no obreiro que eu estou feliz com o Antônio, né? Pensa, chega lá, abre tudo. Aí o Antônio está nos ajudando também lá. Então está uma gracinha na igreja, graças a Deus. Então domingo ceia no Senhor lá em Mogi. Te convido para um dia lá cear ou cultuar lá, você tem liberdade. Amém? E domingo à noite nós temos culto de celebração aqui. Amém? Mas eu quero algo especial. Os jovens, a semana que vem, no sábado, eles vão estar reunidos aqui a partir das 19h30. A Mávia e Elias vão estar com eles para mais um bate-papo. Amém? Então eu te convido, jovens, marca na sua agenda, sábado, às 19h30, os jovens vão estar aqui reunidos com a Mávia e com Elias para mais esse bate-papo aí, em nome de Jesus. Amém? Todos estão convidados. Eu quero lembrar também que nós vamos começar um trabalho com casais, pastor Valdir, pastor Marlene. Nós vamos trabalhar algo sistemático e eu já vou essa semana preparar o postzinho. Então não é encontro de casais, não, é reunião de casais, e a gente quer fazer algo sistemático, algo que vai ter uma continuidade. Então nós estamos marcando já para agora em novembro, provavelmente no último sábado. Então o pastor e a pastora vão estar aqui ministrando na vida de casais, orientando, abençoando, em nome de Jesus. Entende? Amém? Depois o pastor vai ter a oportunidade de falar um pouco mais, de expor aqui a ideia do ministério de casais. É um ministério para casais. Amém? Então, pastor Valdir e a pastora Marlene, a partir de hoje, vocês sabem que eles estão cuidando dessa área, e essa reunião de casais vai estar na direção dele. Amém? Ele já está falando ali a respeito do tema. Eu não vou falar hoje, vou deixar para hora que ele for falar alguma coisa, a gente já tem um tema, e a partir daí isso é algo sistemático, tá? Não é só um dia, não, ou um mês. Isso é algo sistemático. Então você prepare, e se você quer, se você precisa, pastor, mas meu casamento está tudo beleza. Beleza, vem aprender um pouco mais para abençoar a vida de outras pessoas. Porque às vezes a gente acha que vai parecer que o meu casamento está pelas tabelas. Quem está pelas tabelas? Deus está querendo abençoar mais. Porque a Bíblia diz que ele é uma fonte inesgotável. Se você está bem, pode ficar melhor. Amém? E aí eu já quero abrir um último parênteses para fazer um agradecimento às mulheres do trabalho que foi feito ontem. Que trabalho maravilhoso, que mulher simples, a irmã Shirley que estava aqui. E eu quero, o Márcio, por favor, põe o áudio que ela mandou um áudio que ela passou depois na casa da Dani, porque a gente conheceu ela através da Dani, né? Foi a Dani que nos deu o canal, e já tem 3, 4 anos que o pessoal aqui conhece. A pastora já tinha ido, a Mayra já tinha ido na outra, e foram agora. Olha o áudio que a Shirley mandou. Bom dia, com muita alegria, com muita gratidão.
carinho. Tudo que elas entregaram para mim, tangível em presentes, mas algo sobrenatural que não dá para contabilizar o amor ali no olhar, cada gesto, cada foto que queriam tirar, cada abraço que queriam dar. Sabe que coisa maravilhosa? Que o Senhor continue derramando sobre cada mulher o direito de sonhar, o direito de tirar das gavetas os seus sonhos, de olhar as gavetas e olhar com coragem de verdade e falar: eu tenho direito, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, naquele que me fortalece, de viver todos os sonhos que Ele projetou na minha vida nessa terra. Então eu agradeço de coração e ficou com gostinho de quero mais. Então logo nos veremos, todas nós, pela graça de Deus. Um beijo, um domingo maravilhoso para vocês. Dá um abraço apertado nessa pastora linda e maravilhosa. Meu Deus, que legado, que projeto, que coisa maravilhosa que ela tem feito. Que conexão, sabe? Lindo, lindo, lindo. Deus abençoe vocês. Mulheres de aliança. Amém? Sou o anjo da mulher que veio aqui. Levou 2 horas, pastor, para estar aqui. Não cobrou um centavo. Veio aqui e abençoou a vida das pessoas. E glória a Deus para aquele que entendeu. Porque tirou sonhos de gavetas. Porque tem gaveta que é vazia. Agora, tinha gaveta que já tinha sonho, mas está dentro da gaveta não serve para nada. E onde esses sonhos saíram das gavetas? Amém? O trabalho das mulheres. Que trabalho maravilhoso. Eu fiquei muito feliz. Ontem, a correria, a Luciana, a presbítera Luciana, administrando o apoio das mulheres todas. Teve gente que nunca tinha vindo à igreja, estava aqui. Pessoas que não veio da igreja de Mogi, teve aqui gente que não é da igreja, gente que não vem à igreja, né? A mulher, gente, é bom você falar com gente inteligente. Às vezes a gente fala, estuda, aí parece que o pastor, estuda, gente, tem coisa melhor do que você estudar. Falar com quem, cabeça. A mulher falou coisa aqui, que eu falo que não é para. Ela falava sobre empreendedores. Até para empreender você tem que saber. Às vezes tem que se afastar de pessoas que são boas, mas não vai fluir no empreendimento, naquilo que você está tentando empreender. Falei, gente, isso não é para o comércio, isso não é para a sua vida profissional, isso é para a vida. Porque tem pessoas que nos atrasam. E a gente está andando com pessoas que atrasam. E Jesus está falando, tem mais coisas para fazer na tua vida. E a gente atrasando, porque tem pessoas que não querem nada aquela hora no Brasil. E onde ela falando isso, uma mulher de Deus, uma mulher que não precisava estar aqui, uma mulher que tem um monte de coisa para fazer. Graças a Deus que ela veio aqui, e aqueles que entenderam, vai viver, desengavetaram sonhos. E a Bíblia diz que Ele vai fazer diferença entre quem serve e quem não serve. Meu irmão, isso aí, eu estou com a palavra que a Gi ministrou, tem 2 meses atrás, e a palavra tem que ser assim, fruto de aparência. Toma cuidado. A gente tem que virar a vida e viver aquilo que a gente prega. A gente tem que olhar isso aí, essa Bíblia, e colocar dentro do nosso coração e aplicar. Porque senão, meu irmão, é a aparência. E a Bíblia diz que as nossas obras, elas vão ser, sabe o quê? Elas vão passar pelo fogo. E aí a gente vai saber quem é quem. É isso que Paulo vai falar à igreja de Corinto. Vai passar pelo fogo. O irmão diz que ninguém vai escapar. Eu estou falando isso que é ceia. Conversei com uma pessoa essa semana aí, falou, pastor, lá na minha igreja é difícil, porque ele está falando do pastor dele, ele não está falando mal não. Ele falou assim, pastor, é difícil ele me dar uma palavra. Lá é só, vem, a vitória, a sua chave. Meu irmão, se você prefere isso, tem um monte de igreja que está aí, profetizando, entregando chave. Aqui eu estou pregando a palavra. O sangue de vocês não está na minha mão. Você quer viver? Viva! Se não quer, meu irmão, vou fazer o quê? O meu coração está limpo. Eu tenho que pregar a palavra. A oportunidade está dada. Falava isso com o pastor Valdir. Vamos começar o trabalho de ministério de casais. Quem quer, vem. Quem não quer, a oportunidade está aí. A oportunidade está para todo mundo. Jesus nunca excluiu ninguém. A oportunidade está aí. Está cheio de coisa para fazer na igreja. E sabe o que Deus está fazendo? Aquilo que eu falei.
Deus está trazendo as pessoas e não quer da igreja, Deus vai trazer de fora. Que eu já falei, tem trabalho de dança. O Felipe de Deus está o dia inteiro na igreja. E Deus está mandando gente. Deus está mandando gente. Se a igreja não entender, Deus manda de fora. E a igreja vai ficar aberta o dia inteiro. De segunda a segunda, de domingo a domingo. Sei lá que dia, mas vai ficar. Então, que você entenda isso. Chegou uma hora, gente, nós estamos no final dos tempos. Jesus está às portas. Não dá mais para a gente. Vamos levando. Isso aqui não é reunião social. Não é, a igreja não é reunião social. Onde eu vim aqui fazer amigos. Não é. E eu não vim aqui fazer amigos. Eu amo vocês, mas eu não vim aqui fazer amigos. Eu vim aqui cumprir um propósito. Eu e a pastora saímos. Eu não saí de formiga em pecado. Eu não saí de formiga expurgo. Eu não saí. Deus mandou eu vir para cá. Quem entender, eu falava hoje, tem gente lá em Mogi, eu falei, não esquenta não. Essas pessoas chegaram, você vai ver o que Deus vai fazer na vida dessas pessoas. Pessoas que estão lá, precisam de ajuda, Deus vai fazer. Deus falou comigo quando eu entrei na igreja hoje lá em Mogi. As pessoas precisam de ajuda, vieram procurar, passou, depois vieram me procurar. Eu falei, não esquenta, lembra daquilo? Aí a gente na hora lembrou. Então é isso. Deus nos trouxe aqui com um propósito. E aquele que entender vai viver o propósito. Eu não estou falando de quantidade não. Porque para mim quantidade, lá na igreja hoje tinha 8 pessoas. Eu acordei 6 horas da manhã para preparar a palavra. Porque para mim ter 10, ter 5, ter 200 é a mesma coisa. Não faz diferença. Porque a Bíblia diz que uma vida vale mais que um mundo. Irmão, não faz diferença. Eu estou pregando para 1 para 10. A gente não veio atrás de número. Vim para cumprir um propósito. E que você entenda esse propósito em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Vamos orar. As crianças, pode vir aqui na frente. Quero agradecer o Ministério Infantil também. Semana passada, se você não sabe, teve festa lá em cima. Teve gente que veio aqui no sábado montar brinquedo para os seus filhos participarem ali em cima. Aí eu vim falando do Ministério Infantil. Eu não sei se você sabe, a igreja tem pula-pula, a igreja tem piscina de bolinha, a igreja tem máquina de algodão doce. Sabia? É da igreja, não aluga não, compramos. E aí teve gente que sábado à noite estava aqui montando os brinquedos. E aí teve a festa, deve ter pai que nem sabia. Mas eles chegaram, subiram, participaram da festa, foram embora. E esse povo ficou aqui desmontando. Quando eles foram embora, pastor, está todo arrumado e estava tudo no lugar mesmo. Eu nem subi para ver, eu estive lá depois, né? Mas está tudo no devido lugar. Isso é obra, meu irmão. Para você cuidar dessas crianças, eu já falei que a gente mantém aquelas salas lá em cima das crianças. Se você for ver, para que servir? A gente usa no domingo. Mas olha o chamado. Olha como é a importância de você cumprir o propósito de Deus. Amém? Então, obrigado pelo Ministério Infantil, obrigado por aqueles que têm apoiado o Ministério Infantil, porque tem gente que ajuda, mas não necessariamente está lá. E você pode fazer isso. Né? Se foram lá montar os brinquedos, deixaram tudo arrumado. Gente, não dê um cisto. Não tem coisa melhor do que um trabalho acontecer, ele começa, vai no meio e termina do mesmo jeito. Eu já estou cansado, eu tenho 20 anos tomando conta de igreja. Aí eu não vou fazer, daqui a pouco você chega e está truncando nas coisas, então o negócio está lá, aí tinha, não tem coragem de pôr no lugar. Você pegou lá? Não, então põe no lugar. Cheguei lá, está tudo no devido lugar. É assim que se faz obra, porque a Bíblia diz que Jesus está olhando. Jesus está olhando. Eu falo que eu não tenho problema de fazer, de trabalhar na igreja, eu não tenho. Eu ponho saco de lixo no cesto de lixo. Eu ponho papel higiênico na papeleira. Agora, o grande problema, eu estou falando isso não é por causa da diaconia, não, pelo amor de Deus, eu estou dando exemplo. Como eu recolho o copo aqui, como eu mexo naquele celular que para mim não é problema. Agora, a pior coisa que tem é você ter que fazer trabalho dos outros. Eu não ligo de fazer trabalho dos outros, meu irmão. Eu faço, sabe por quê? Porque eu faço para Jesus. Agora, quem não faz, vai dar conta. Porque você não faz para mim. A Bíblia diz isso, e a gente leu outro dia aqui. Tudo que você faz, faça como se fosse o Senhor. Lá em Colossenses, que a gente leu outro dia, não foi? Colossenses, faça para o Senhor, você não está fazendo para mim, não. Sabe por quê? Porque eu passo. Ou eu vou embora, ou eu vou morrer. Um dia. E eu não vou embora amanhã, não. Você vai ter que me aguentar um pouco mais. Amém? Mas um dia eu vou embora, eu vou passar e a igreja vai continuar aqui.
se Jesus não voltar. Então você está fazendo para quem? Para Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar todo dízimo, toda oferta, toda primícia. Pai, obrigado por essa igreja que tem entendido a importância de pregar o Evangelho, de trabalhar, de fazer, Pai, de cumprir o teu chamado. Muito obrigado, Deus, que o Senhor recompensa a vida de cada um que tem entendido isso e tem vivido. Obrigado pelos dizimistas, ofertantes. Pai, abençoa a vida daqueles que ainda não entenderam. Mas é o Senhor que convence, é o teu Santo Espírito que fala. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a vida dessas crianças, quero abençoar a vida do Ministério Infantil. Eu quero, Pai, cada um que tem se disposto a fazer a tua obra, seja qual for, em nome de Jesus. Amém? Pode ir as crianças lá, as primícias pode tirar aqui e Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Amém? Quem está feliz de glória a Deus? Gente, a Bíblia diz que Deus corrige quem ama. Eu ouvi uma coisa. Quarta-feira, segunda-feira a gente fez o velório da irmã Zelita, né? Foi aqui na igreja. A irmã Sara pediu e eu falei, vamos fazer, para mim tranquilo. Foi muito bom porque o seu Zé, trouxeram a cadeira do seu Zé aqui, tudo fechadinho. O seu Zé, para quem não sabe, ele é cadeirante, ele tem 86 anos, né? Ele teve um AVC, né? Ele tem algumas dificuldades na perna, né, Fernando? Aí colocaram a cadeirinha dele, ficou aqui a noite inteira, do lado da esposa. E eu falei, cara, a igreja está aqui para isso. Um dia é dança, um dia é música, um dia é festa de criança, que a gente tinha acabado de fazer a festa de criança, um dia é velório. Gente, a igreja é isso. A gente tem que entender isso para agradecer quem apoiou, né? Maiara com a gente teve até 12 da manhã comigo. Depois de dia veio outras pessoas, eu vi a Dani aqui, eu vi a Ana aqui, outras pessoas que foram passando, o Zé e a Paulina que chegaram aqui às 6 horas da manhã, e outras pessoas que é ruim falar não, porque a gente acaba esquecendo, mas todos, a igreja inteira. E eu falava aqui, porque, obrigado, meu Marcelo, pode trazer um café também, bem crítico, por favor. Eu falava com o pastor Fábio, que é o pastor da Sara. Ele é lá da Brasil para Cristo Alto do Guaianazes. E eu conheci o pastor Fábio na morte do Ricardo. Eu tenho o telefone dele, Fernando. E eu conversei com o pastor Fábio quando? Juro. Quando o Ricardo morreu. E aí quando eu voltei a conversar com o pastor Fábio, Fernando, chuta. Quando a Ana Zelita morreu. Estou certo? Estou certo, Edmar? Estou errado. Eu não tive coragem em 5 meses de mandar uma mensagem para aquele pastor e dizer assim, pastor, como que o senhor está? O senhor está precisando de alguma coisa? E eu confessei meu pecado aqui na frente de todo mundo. Porque ele me deu uma oportunidade, eu sempre deixo, pastor, pode tomar conta aí do culto, a ovelha de vocês. A gente está aqui só para servir. E eu falei, pastor, o senhor me perdoa. Eu falei, gente, a gente perde tempo. Perde tempo. Pode sentimento. Correndo atrás das coisas que não precisa correr. E o mais importante é as pessoas, a gente não se preocupa. Aí a gente se preocupa quando morre. Aí vem todo mundo aqui a chorar. E eu falei, pastor, o senhor me perdoa. Porque a Bíblia diz que aquilo que a gente sabe que tem que fazer e não faz, é o quê? É pecado. A gente sabe que tem que fazer e não faz, é pecado. E eu confessei meu pecado. Eu falei, pastor, o senhor me perdoa. E a gente precisa disso. Gente, hoje é dia de ceia. A gente lembra o que Jesus fez por nós. A morte na cruz. Tanto que ele sofreu. A Bíblia diz que a Bíblia vai dizer isso. Que ele se esvaziou da sua glória, tomou forma de homem. Veio essa terra para morrer por mim e por você. E a gente não tem coragem, como cristão, de ligar para uma pessoa e dizer, e aí, está tudo bem? Esses dias estava rodando um papo aí, um postzinho, né? Se você ficar só uma semana sem telefone, quem ia na porta da tua casa? Quem ia, senhora Ariana? Você ficar sem telefone uma semana, quem ia lá? Ariana, está tudo bem? Não é verdade? A gente é crente. Jesus nos chamou para ser luz nessa terra. Chamou para ser sal. Abra a tua Bíblia em Amós capítulo 3. Nós estamos lendo o livro de Amós.
E na verdade eu tenho um outro tema, mas hoje cedo, na hora que eu entrei na igreja, eu vou ministrar, agora eu vou ministrar o que Deus me falou, de manhã cedo Deus mudou lá. Deus mudou o negócio, mas eu gostei desse versículo para abrir. Porque Jesus nos chamou, e Ele nos chamou, né, pastor Roger? Foi Ele que nos chamou. A Bíblia diz que não foi vocês que me escolheram. Ele nos escolheu, não é verdade? Olha só que coisa linda. Irmão Marcos, eu falo Marcos com S, eu estou falando para o irmão Marcos, viu, Marcos? Fica na sua. O Marcos é engraçado, eu estou ali, daqui a pouco quando eu olho quem está assim em mim, ele fica olhando, cara. Não sei se ele tem medo de eu ter uma morte súbita. Eu não sei, cara, meu Deus, eu preciso olhar meu. Cadê o Diego? O Diego está aí? Cadê o Diego? Meu pastorzinho, não, pastorzinho. Eu mandei mensagem, meu pastorzinho não respondeu. O Diego me mandou dizer, falou, Diego. E o Marcos fica aí olhando para mim. Mas, irmão Marcos, é interessante, Deus nos chamou. E muitas vezes nós fazemos o quê? Né? A gente acha que agora eu sou de Deus, aí a gente acha que é o bibelô de Deus, né? A gente acha que é o queridinho, ninguém toca em mim, ninguém mexe em mim. Né? E a gente já vai pegar, né? A gente é menina dos olhos do Senhor, né? Somos mesmos. Só que há uma grande responsabilidade nesse chamamento. Há uma grande responsabilidade nessa convocação, naquilo que Deus fez por nós. E olha o que a palavra diz. Ouçam essa palavra que o Senhor falou contra vocês. Olha isso aqui, já começa, meu coração já palpita, dispara. Porque a Bíblia diz que a palavra é contra vocês. Ó israelitas. Eu poderia trocar israelita, não faço. Pela Igreja Batista Nova Aliança, velho. Sim. Ouçam essa palavra que o Senhor falou contra vocês, ó Igreja Batista Nova Aliança. A palavra veio. Aí ele fala, contra toda essa família que tirei do. Então Deus fez o que na nossa vida? Nos tirou do. Deus nos tirou do Egito. O Egito significa o quê? Essa vida que a gente vivia sem a presença de Deus. A vida onde as pessoas, eu já tive isso, né? Eu antigamente, a gente tinha uma vida pregressa, eu não nasci em berço evangélico. E aí um dia eu fui visitar uma pessoa e a pessoa falou assim, ô Danilo, você não pode beber mais. Eu falei, não é que eu não posso, eu não quero. Hoje eu tenho direito de escolha. Hoje eu estou no mundo, eu não tenho direito de escolha. Hoje eu tenho, eu não quero beber, é diferente. A Bíblia diz que todas as coisas me são, mas nem tudo me. Sabe quem consegue entender essa palavra? Só quem é crente de verdade. Sarrafo subiu, né, pastor? Porque quando eu disse que o pastor gostou disso, quem me ensinou foi o pastor Ricardo. Eu estava falando com ele agora, ele falou, me manda o culto de hoje. Ele vai falar com o pastor Ricardo, porque ele falou, eu tô indo dormir. Lá é 4, 5 horas a mais. Né? Ele falou, está indo dormir, se assistir amanhã cedo, ele já está recebendo o culto, para poder assistir. E o pastor Ricardo falou isso. É interessante que a graça, esse chamamento que Deus nos fez com que o sarrafo subisse. Que sarrafo é esse? Lembra aquele camarada que vai com aquele esporte que fala salto em vara? Né? Salto com vara. O cara vai correndo, pega a vara e... Aí toda vez que ele consegue passar pelo sarrafo, ele sobe um pouco mais. E é exatamente isso que a graça fez sobre as nossas vidas. O sarrafo subiu. Porque a lei dizia o quê? Mas só um pouquinho, Mira. A lei dizia o quê? A lei dizia que não pode beber. Não pode fazer isso, não pode fazer. Agora, a graça diz assim, todas as coisas me são, mas nem tudo. Como que a gente vai saber se convém ou não convém? Só quem tem relacionamento com Deus. E é por isso que hoje nós estamos vivendo esse evangelho de hoje. Porque tem gente que acha que pode fazer tudo que quer. Então é aí que a Bíblia está dizendo. O Amós, o profeta Amós, que eu acho lindo, porque Deus vai lá e tira ele do reino sul para profetizar para o reino norte. Olha o que Deus faz. Pega de uma nação para profetizar na outra. O reino tinha sido dividido, norte e sul. Israel e Judá. Deus pega um camarada super simples, eu me identifico muito com Amós, porque eu não tenho família sacerdotal, eu não tenho, não fui criado nesse meio. Eu conheci Jesus, e se dependesse, eu já falei aqui para algumas pessoas, eu fui batizado na igreja católica debaixo de mentira. Minha mãe foi lá na igreja e falou, não, a gente é casado.
Eu casei com meu marido em Aparecida do Norte. Minha mãe nem casada na igreja era, eu fui batizado na igreja católica. Olha aí. Minha mãe, criada em espiritismo, eu não tenho isso. Tem um grupo da família aí que eles nem me colocam. Eu disse, por quê, pastor? Eu nunca falei que nada para colocar, mas não me colocam no grupo da família. Família Domingos. Nem me colocam. Meu filho, eu estou lá. Sabe por quê? Porque eu estou no grupo dos escolhidos de Deus. Eu estou no melhor grupo. O grupo dos escolhidos de Deus. Eu não estou nem aí, nem azul. Como diz o pastor, eu estou nem azul. Não sei nem por que ele fala isso. Então essa responsabilidade. Por quê, bebê? Você sabe por quê? Depois você me fala, porque vai que eu posso falar, né? Então ele fala assim, gente, olha a palavra contra vocês. Olha a palavra contra essa família que eu tirei do Egito. Então Deus nos tirou. Deus nos tirou do Egito. Deus não tirou. Aí o verso 2 vai dizer o quê? Dentre todas as famílias da terra, escolhi apenas vocês. Igreja Batista Nova Aliança. Eu não estou aqui dizendo que a gente é. Quando eu estou falando isso só para você entender. Porque a gente pode, vocês, está falando vocês, nós. Entendeu? Por isso eu os castigarei por todas as suas. Não. Olha só. Ele me escolhe, depois ele me castiga. Por quê? Porque eu não entendi o propósito. E o grande problema do cristão é isso. Que ele acha que Deus escolheu, que eu estou falando de hoje, eu não estou falando de você, eu estou falando da igreja. A igreja de Cristo hoje, ela foi escolhida. Eu sou o querido de Jesus. Jesus fez tudo, me tirou. Agora, Ele quer que eu e você continuemos com a mesma vida que a gente vivia, praticando as mesmas obras que a gente praticava, tendo as mesmas atitudes que a gente tinha, ou que o mundo está tendo. Claro que não, meu irmão. Deus me chamou e te chamou para viver uma vida diferente. Pode me chamar de quadrado religioso, pode chamar do que for. Ah, você é religioso, sou religioso, então pronto, acabou. Agora Deus me chamou para viver uma vida diferente. Porque se fosse para viver a mesma vida que eu vivia, para que Deus me tirou do Egito? Eu continuaria lá. Gente, olha o que Deus fez, Deus te tira, Deus te arrancou. A Bíblia diz, Pedro vai falar que Ele nos transportou do reino das trevas para a maravilhosa luz. Deus fez isso comigo, com você. E a gente fica o quê? Praticando as mesmas obras. Então esse chamamento é um privilégio, gente, mas também é uma grande responsabilidade. Por isso que é importante a gente entender quem a gente tem apoiado a nossa vida. Em quem nós temos apoiado a nossa vida. Como a gente tem vivido a nossa vida. Como que a gente está vivendo esse chamado de Deus? Ninguém vai se passar por inocente, não. Não tem jeito. Porque Deus me conhece aqui. Deus me conhece na rua. Deus me conhece com meus amigos. Deus conhece na minha casa. Deus conhece lá no meu banheiro. Deus me conhece em todos os lugares. Então ninguém é inocente. Não, você não quer. Não é. Deus te conhece. A Bíblia diz que Ele está em todos os lugares. Um dos atributos de Deus, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que está passando no meio do seu coração agora. Ele sabe o que está passando no nosso coração agora. Eu não sei. A gente vai estar aqui, ó, sorriso e orelha, mas só a gente sabe o que está passando aqui dentro. Eu tenho um pouco de dificuldade. Semana passada, eu achei bonitinho, Emília, que é a Monique, né? Monique, filha da Germília, que eu caio nós ali chamo de amor, e não é de amor, que eu amo ela, mas não é amor, eu chamo de amor por causa de Monique. E ela veio aqui e falou, você não está bem. Porque eu não consigo, eu acabo mostrando, né? Tanta coisa, tantos problemas, eu falei, mãe, correria, meu carro tinha quebrado. Sabe, tudo que podia acontecer na vida do camarada, mas aquele dia aconteceu, Fernando. Eu parei meu carro para comprar um almoço para a gente ir embora, o carro quebrou. A Gabi mandando mensagem que o cara da Dona Zelida tinha falecido. Minha mãe estava lá na casa do Zé e da Maurina, cheio de dor, cheio de problema, de dificuldade, e a gente fazendo a mudança dela. Tinha acabado de fazer a mudança dela, não
queria que ela dormisse naquele domingo, mas eu tinha que trazer ela para cá. Olha que eu falei, gente, eu não estava ali sentado, eu peguei aquele dia só pela graça. Graças a Deus, né? Porque pela graça mesmo, eu não tenho nada. É Deus na minha vida. Mas eu achei bonitinho que ela veio ele e falou assim, o que você tem? Ela chama, pai, o que você tem? Eu não nada, não, correria do dia, estou preocupado com isso, com aquilo. E vencemos, cá estou eu, uma semana depois. Entendeu? Mas não adianta, por fora talvez a gente está aqui dando risada. Deus conhece o meu e o teu interior. Então esse chamado de Deus é um chamado que muda a responsabilidade. E a gente tem que entender isso. Deus te chamou, Deus te escolheu e talvez Ele viu em você algo que nem você tem visto. Porque o ser humano é assim, a gente, gente, Deus viu algo em você. Se sinta privilegiado. Deus, eu tenho uma frase que eu gosto, pastor Valentim, que fala, Deus nunca vai te pedir algo sem antes gerar no teu coração. Porque Ele não colocou uma arma na tua cabeça. A Bíblia diz que fomos resgatados com cordas de amor. Esse amor irresistível está sobre a minha vida, a tua vida. Então antes, você acha que eu queria ser pastor? Não. Mas eu me vejo fazendo outra coisa? Não. Porque eu entendi o propósito de Deus. E é isso que Ele faz comigo e com você. Se você não entendeu ainda, alguma coisa está errada. Porque o problema não é de Deus. O problema é meu e seu. Porque Ele nunca vai te pedir algo sem antes gerar no teu coração. Ele nunca vai falar com você e dizer, você tem que fazer. E eu não sei fazer outra coisa. Falar hoje para a pastora. A gente queria, não queria. A pastora tem a profissão dela, eu tenho amigo. Várias vezes, eu já contei aqui que eu terminei minha faculdade. Eu falei, eu vou trabalhar. No mês que eu falei, vou trabalhar. Minha sobrinha tio, aqui na minha escola está precisando de professor. Agora. Não deu uma semana, minha mãe fez o exame de câncer, 3 lesões no intestino. Acabou, meu amigo. Esquece, não vai trabalhar nada. Você vai cuidar da minha obra e cuidar da sua mãe agora. Deus não quer. Fica parecendo como um trabalho também, né, pastor? Porque o pastor não trabalha, né? Um dia uma pessoa veio me perguntou assim, veio que me procurou. Olha só, falou assim, pastor, você pode ir lá na minha casa orar? Pastor, mas na sua casa, mas você não tem igreja? Não, é que meu pastor trabalha. Aí a gente é vagabundo. Vamos agora. Você diz que ela falou isso, eu não escutei isso, não, Deus me falou desse jeito. Porque meu pastor trabalha. Eu falei, aí a gente é 2 vagabundos. Não faço nada da vida. Eu não tenho nada para fazer. Eu levanto 10 horas da manhã, põe meus pés para cima, espero dar quarta-feira à noite para ir para o culto, vou lá prego. É assim. Eu falei que hoje eu acordei 6 horas da manhã, sendo que ontem a gente tinha dormido umas 11h30, meia-noite. 6 horas da manhã eu estava de pé. Você não sei janta, porque quando eu cheguei no quarto, você eu estava dormindo. Aí eu cheguei numa escolha dura. Ou eu durmo ou eu janto. Eu falei, não durmo. É igual a barba. Hoje o pastor dá nem de você saber. O pastor deu uma dilema. Eu não sei se eu durmo ou faço a barba. Ou se eu como ou faço a barba. Eu prefiro dormir e comer. Deixa a barba para lá, depois eu resolvo. Eu já não gosto de fazer. Não é verdade? O último agradável. Eu vou preferir comer e dormir do que fazer barba. Lá que para lá, depois a minha mulher ela não gosta. Até porque minha barba é dura e cheia. Você tem que ser cheia e faz, né? Então, né, se você esses bonitões, esses meninos aí, ó. Aí, ó, olha o irmão Paulo ali, ó. Até charme branco. Olha no Bill, cara. No Bill, né? Aí, a gente nem gosta que ele tira, né, gente? Você não gosta, não, né, gente? Aí, vai chegando mais, olha lá. Olha lá, vai chegando mais. Quem mais? Olha lá, o irmão Marcos, olha. Olha o bigodinho do Marcos. Olha os meninos agora, não, meu filho, pensa, não é difícil. Se eu pudesse, eu fazia aqueles laser para acabar de vez, para não ter mais. Eu não tenho dinheiro, eu tenho que fazer barba. O Edmar também tem uma barba de responsa, que ele está trabalhando agora ali. A empresa tem que tirar, olha, não pode trabalhar, né? O Edmar tem uma
barbinha e a avó tudo também, ó. Então assim, a minha não, meu filho, dá treino. Aí eu como eu faço a barba? Eu vou comer, eu vou dormir. Hoje ela bateu no novo, o macarrão tá bom. Deixa pra mim, cara, eu quero só dormir. Eu acordei 6 da manhã, eu faço meu café, tomo meu café amanhã cedo, acabou. Sono, quem não ouvia isso? Eu, a gente era criança e falava com a mãe vai dormir, que sono sustenta. Quem não ouviu isso quando era criança? Não é verdade? Mas a gente, os meninos, todos passa fome, cara, né? 300 meninos para comer numa casa, maluca. Já ouviu isso lá? Eu não sabe o que é isso, meu filho. Esse casal já berrengue, meu filho. Aí a gente passou junto, né? Alguns berrengues nós passamos junto, né? Aí, vai dormir, o sono sustenta, eu fui dormir. O sono sustentou, acordei 6 horas, mas dormi meu café, acabou, né? Janta. Fui almoçar hoje, a janta de hoje. Você está entendendo? Então, essa responsabilidade que Deus nos faz. E a gente precisa, onde que minha vida está pautada? Onde que as nossas vidas estão pautadas? Hoje nós vivemos um mundo capitalista. E é natural, a gente tem que pagar nossas contas, tem que pagar, né? O IPTU, IPVA, gasolina. Tem que fazer tudo isso. Só mais. Você até uma semana eu falei do bigodinho dele. Mundo capitalista que a gente vive, não tem jeito. Esse mundo a gente tem que correr atrás, vai atrás. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque senão daqui a pouco a gente está desviando o foco. Daqui a pouco a gente está esquecendo que existe um propósito maior na nossa vida. E daqui a pouco a gente está correndo atrás daquilo que Deus não está nem pedindo. E a gente está correndo atrás daquilo que Deus não está nem falando. Abra a tua Bíblia no Salmo de número 128. Quando você abre, eu não queria, até porque esse vem estudo de sexta-feira que a gente vai falar um pouco mais sobre Amós. Mas o grande problema daquele reino de Israel, que é o reino norte, o reino é dividido, Judá, 2 tribos para um lado, 10 tribos para outro é Israel, depois da morte de Salomão. Aquele momento que aquela nação estava vivendo, quando ela foi repreendida, era um momento de maior prosperidade, irmão Marcelo. Vocês estavam aqui sexta-feira? Não é? Falava isso. No momento de maior prosperidade, o reino que trouxe mais honra àquele povo, que era Jeroboão II. A Bíblia diz que ele reina por 42 anos, ele conquista a terra. Ele investe na agricultura. A agricultura bombava. Eles plantavam, colhiam, vendiam. Só que tudo isso era feito o quê? À base da injustiça. A maior injustiça social era naquela época. E Deus falou assim, eu não estou preocupado se você tem ou não tem dinheiro no bolso, não. Até porque muitas vezes, aquilo que a gente tem no bolso é o que está nos afastando. Eu não sou contra, não. Eu não consegui falar isso. Eu estou facinho. Se o Senhor quiser me abençoar, eu estou precisando. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque senão daqui a pouco a gente está colocando, como diz aquele ditado, os carros na frente dos bois. E aquilo que era para ser primordial na nossa vida está se virando secundário. E aquilo que era para ser primário, aquilo que era para ser primeiro, está virando secundário. E é isso que Deus está falando com aquele povo. Gente, vocês não têm ideia do que vocês estão fazendo. Gente, para você ter uma ideia, que é aquilo que eu falei na aula lá, a gente estava batendo, na verdade foi uma aula de bate-papo, né? A gente vai trocando informações na aula de sexta-feira. Mas eles chegam a um ponto que Deus fala assim, vem cá, olha o que vocês falam, quando que vai acabar a lua nova? Quando que eu vou colher? Quando que o sábado vai acabar? Porque eu estou precisando vender. Eu quero diminuir meu trigo, mas aumentar o preço. Sabe aquele posto de gasolina que vende aquela gasolina que você paga 1 litro e só põe 900 ml? É assim que aquele povo estava fazendo. Era assim que aquele povo enriquecia. Sabe aquela gasolina que você paga para ser gasolina e os caras estão colocando aqueles solventes? Era assim que eles estavam fazendo. Era assim que estava sendo constituída aquela riqueza. Pastor, eu não faço isso. Mas quando você coloca qualquer coisa na frente de Deus, meu irmão, você está adulterando aquilo que Deus te chamou, chamado sobre a tua vida. A gente tem uma grande maneira de achar que adulterar é só quando a gente faz, quando a gente arruma um relacionamento fora do casamento. Adulterar é quando você muda aquilo que foi feito para fazer uma coisa e ele começa a fazer outra. Isso também é adulterar.
Eu adulterei o documento de um carro. O carro tinha uma placa e mudei para outra. Deus te chamou com propósito. Deus te chamou para ser o sal da terra. Deus te chamou para ser luz do mundo. E quando a gente não cumpre, eu estou cometendo adultério, eu estou fazendo aquilo que não era para eu fazer, porque o meu chamado era outro. Olha só. E ele está falando, gente, toma cuidado. Não deixe que esse sistema ele te envolva de uma forma a ponto de você esquecer que existe um Deus no controle da tua vida. Era isso que estava acontecendo na época de Amós. Prosperidade, por isso que prosperidade não significa relacionamento com Deus ou bênção de Deus. Multidão não significa ajuntamento de pessoas. Eu vi um postzinho, cara, eu achei top. Eu ia postar, eu falei, não vou postar. Mas eu vou falar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Gente do céu, eu achei muito interessante. E eu falei assim, não, isso é verdade. Porque a gente fica achando que, porque tem muita gente, porque tem pouca gente, porque é isso, porque é aquilo, porque tem muita coisa, porque tem pouca coisa, e a gente acaba se perdendo com isso. Olha o que o postzinho diz. Ser admirado nunca foi sinal de grandeza. Ser admirado nunca foi sinal de grandeza. Até palhaço lota circo. Reporte isso. Ser admirado não significa grandeza. Porque até um palhaço lota o circo. Se tem um palhaço legal, o que você vai fazer? Eu vou lá assistir, o circo está cheio. E o cara está fazendo palhaçada, está caindo, está tirando na cara do outro, batendo. Um vai bater, o outro não bate, todo mundo dando risada, o circo está lotado. Então, multidão não significa a presença de Deus, não. Prosperidade não significa relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é quando você cumpre um propósito. Quando você começa a fazer aquilo que você foi chamado. Você foi chamado para algo específico. Ele te tirou do Egito para você ser diferença na terra. Ele transformou a minha vida, a tua vida, para a gente viver algo novo. E a gente às vezes não está vivendo em nome de um sistema. E a gente tem que entender que Deus está no controle das nossas vidas. E aí eu gosto muito do Salmo. Olha o que esse Salmo vai dizer. Vou abrir aqui na minha Bíblia para mim não me perder. Salmo de número 128, o Mate já abriu ali. E ele vai dizer assim. E eu achei muito interessante que a Lu falava sobre isso, né? Ele diz, olha como ele começa, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teve. Aquele que teve. Como que a Lu abriu o culto? Qual foi o salmo que ela abriu? 84. Hã? 84. E o que diz? Vamos aí, gente. Vocês estavam aqui no começo do culto? Como a gente é? Como a gente nem lembra que palavra para dentro. Eu estava de cabeça baixa, conversando com a minha sobrinha, porque ela ficou com a minha mãe hoje. E eu estou aqui. E na hora que a Lu falou assim, como é feliz. Aqueles que estão na presença de Deus, que buscam a Deus. E eu já estava com essa palavra no meu coração. Ele diz, bem-aventurado todo aquele que teve, aquele que anda nos seus caminhos. Sabe o que é bem-aventurado? É mais do que feliz. Não é apenas feliz, é mais do que feliz. Então o que ele faz aqui, o salmista? O salmista, ele me dá um padrão. Eu sempre falo isso, gente, para mim toda bênção é condicional. A não ser a salvação que é conquistada por Jesus. E a gente tem que crer com a boca, crer com o coração, confessar com a boca e a gente é salvo. Mas toda bênção é condicional, mano. Deus não está aqui para ficar, eu sou mais bonitinho, eu vou ganhar uma bênção. Não, é condicional. E aqui existe uma condição, e ele diz, bem-aventurado todo aquele que teve, é uma condição. Você tem que temer o Senhor. Bem-aventurado aquele que anda nos seus caminhos. Olha só que coisa linda. E olha o que diz no verso 2. Ele diz, você comerá o fruto do céu, será bem-aventurado verso 3. Sua mulher será como a videira dentro da sua casa. Os seus filhos serão como o broto
ao redor da sua mesa. Verso 4. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Verso 5. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E o verso 6. Que você veja os filhos dos seus filhos e haja paz em Israel. Então, a partir do verso 1, do 2 em diante, ele começa a falar os benefícios de você temer o Senhor. O critério é o verso 1, o restante é a consequência. Aí a gente quer viver o quê? A consequência se viver o padrão. A gente quer viver os bônus e não quer viver o ônus. O que é o ônus? De certa forma, é aquilo que a gente ama na mão. Eu te escolhi, eu te tirei. Agora, sua maldade, por causa dela, eu vou te castigar. Meu irmão, você me arrependi hoje. Eu me arrependi, estou me arrependendo todos os dias. Eu não estou apontando o dedo para você, não estou falando de mim. De segunda-feira eu já confessei meu pecado aqui, que eu não sou bobo, não sou nada. Eu vim confessar pecado. Eu vim confessar pecado. A Bíblia diz que a gente peca ao deitar, ao levantar. A Bíblia diz que aquele que não tiver pecado já é mentiroso. João capítulo 1, verso 9. Agora, se a gente confessar os nossos pecados, ele veio junto para quê? Para nos perdoar. Confesse seu pecado. Você brincava com a Maiara, é o coraçãozinho peludo. Ai, coração peludo. Faz tempo que eu não falo isso, eu vou falar. Vamos, pastor, Maiara, esse coração peludo, né? Para com isso. A gente tem que confessar o pecado. Por quê? Porque a gente quer viver os bônus, mas não quer o ônus. Ele falou, te tirei. Agora, não tirei para você viver qualquer vida, não. E a gente vai alinhando com o mundo, a gente vai moldando com esse mundo, e é interessante que Romanos capítulo 12 vai falar exatamente isso. Não amoldei com este. Gente, eu nunca vi na minha vida, essa semana, tanta coisa. Eu acho que assim, eu vejo, esses dias eu vi a Clara pela escola. Quem mais está na escola aqui? Que vai para a escola? Mas só sou na escola do quê? Na escola do Felipe de Leão. Mas eu acho que não tem lugar mais difícil que escola hoje, não é verdade? Ele faz uma faculdade, faz um curso, porque esse lugar que está impregnado. E a gente, às vezes, como pai, a gente vai dando corda, você sabia disso? Porque eu nunca vi tanta semana com esse negócio. A semana do cabelo maluco. Na minha época não tinha cabelo maluco, não, já tinha régua na mão. Porque quando a gente chegava sem educação em casa, na escola, a professora dava na mão, falou, menino! Meu irmão apanhava na mão, sabe por quê? Porque ele era canhoto, e a professora disse que escreveu com a mão direita. Eu estou falando que isso é certo? Eu não estou falando que isso é certo, não. Mas antigamente a gente aprendia quando tem 1 mais 1, 2 mais 2. Hoje sabe o que a gente aprende? O melhor cabelo maluco. Sabe o que isso aí? Para mim é mãe. Disputa das mães. Vamos ver a mãe que faz o cabelo mais maluco na criança. A gente vai se amoldando com o mundo, gente. E aí tem uns cabelos que, pelo amor de Deus, gente, era melhor passar máquina, raspar, vai careca. Porque Deus, pelo amor de Deus, olha o que a gente está fazendo com as nossas crianças. Você é responsável, ela vai ser o que você mostrar que ela vai ser, seja. Se você mostrar Deus, ela vai ser Deus, ela vai ser de Deus. Agora, se você mostrar esse sistema maluco, amanhã ela vai estar nesse sistema maluco e você vai dizer, o que eu fiz de errado? Eu nunca vi. Essa semana eu vi aí, um dia era cowboy, um dia é fitness. Meu irmão, vai aprender o que você tem que aprender. A professora está aqui, né, professora? Vai lá aprender. Aprendeu português. Aí você pega as crianças hoje com 10 anos de idade e não consegue montar uma frase. Eu estou mentindo? Eu aprendi a escrever com 5 anos de idade num parquinho ali perto da feira de Gascuba. Hoje em dia, 8 anos de idade, 9 anos de idade, pede para ler. Oi? Aquela redondinha, né? Eu estudei lá. Minha mãe levava a gente de TL. Trabalhei lá. Você trabalhou lá?
Eu ia falar que você foi novo, mas eu sou mais novo, achei que ia mudar, né? Pô, mas será que será que eu não aprontei muito lá? Uma vez eu caí da balança, um galo desse tamanho ligado para casa da minha mãe. Ô, Danilo tá com um galo aqui na cabeça. Gente, a gente vai moldando, eu estou falando isso porque é o que a gente está vendo, mas, por exemplo, a gente começa a ver as coisas, posso trazer isso para o contexto de igreja. Né? Quantas igrejas que já estão se parecendo, está tudo igual às igrejas. Não é verdade? Ó, se você não fizer isso na igreja, as coisas não vão funcionar. Se a igreja não for dessa forma, não vai funcionar. Se não apagar a luz, não vai funcionar. Essa semana eu estava vendo um vídeo e eu não gosto, eu falei aqui no estudo, né? Eu não sou fã da Ana Paula Valadão, não sou. Eu tenho minhas diferenças com ela. Agora ela falou um negócio que é verdade. Existe igreja hoje, meu irmão, que está usando a neurolinguística para poder mexer com o emocional das pessoas. Sabe? Aí começa com um prelúdio. Sabe o que é o prelúdio? É aquela música que tem antes do culto. Aquilo vai entrando na sua mente. E aí você vai ficar. E a pessoa vai falando, aquilo vai entrando na sua mente. Mas você não consegue nem pensar. Você só consegue ouvir o que a pessoa está falando. Tirando pastores de verdade e colocando gente que quer juntar, que quer arrancar. Você entende que o sistema de igreja, a igreja também vai se amoldando esse sistema. E eu já falei que o dia que eu mandar eu pintar essa igreja de verde, eu pinto. O verde eu não sei, não. Eu sou político. Né? Mas o dia que Deus mandar pintar, eu pinto, meu irmão. Agora, se Deus mandar, mas é porque fulano. Meu irmão, você está entendendo que é muito fácil de a gente começar a nos moldar. A gente vai moldando. A gente vai entrando no sistema. E aí a gente vai vivendo aquilo que aquele povo de Israel estava vivendo. Sabe por quê? Provavelmente aquele povo foi envolvido. Porque a Bíblia diz que lá dentro de Israel tinha 2 templos. Porque quando a nação é separada, o templo ficou onde? Em Judá. E aí Jeroboão primeiro falou assim: eu preciso fazer alguma coisa, senão todo mundo vai sair daqui e vai adorar lá. Aí o que eu tenho que fazer? Vou construir um templo. Por falta de um, eles constroem 2. E eles adoravam deuses que não eram para adorar. Os deuses que não tinham padrão que o nosso Deus tem. E é por isso que muitas vezes nós vamos moldando neste mundo. Mas está acontecendo. Festa de Halloween está chegando. Festa de Halloween está chegando. Esse dia teve outras festas aí. Eu sempre falo isso. Aí vai falar de festa só na época. Meu irmão, você tem que falar na vida. A Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 6: aceita do teu filho. É na mesa, é no quarto, é na hora de dormir, é na hora de acordar, é não sei o que. É assim a sua família, a sua vida. Pastor, eu tenho que viver isso. Meu irmão, a Bíblia diz que nós estamos nesse mundo, mas a gente está nesse mundo. Aí eu não posso fazer nada. Vai falar com quem te comissionou. Vai falar com quem te chamou. A gente tem que tomar cuidado para não ir amoldando. O povo de Israel fez isso por quê? Porque ele começa a adorar esses deuses que estavam vivendo apenas dessa forma. É o Deus do sexo, o Deus da plantação, o Deus não sei o quê. E eles entraram o quê? Nessa neura. Eles entraram nessa... E daqui a pouco eles estavam desviando do grande propósito. Eles deixaram esse Deus que tinha o seu padrão. Volta no verso 1 para mim, Nath, por favor. Esse Deus que tinha um padrão, eles começam a deixar de lado. E eles começam a se amoldar com o quê? Com o que o mundo está mostrando. E cabe a mim e a você, meu irmão, fazer a diferença nesse mundo. Porque a Bíblia diz que eu e você somos o sal. Agora a Bíblia diz que se o sal não prestar para salgar, ele presta para quê? Só. Não prestar para mais nada. Tem um monte de crente que está virando tapete. Porque estão todo mundo pisando. A culpa não é de Deus. Deus não está nos dando uma oportunidade. Meu irmão, não consegui entrar na palavra. Então vamos encerrar. Mas olha que interessante. Esse salmo
fala da peregrinação, como o povo estava indo, que tinha adorado. Uma vez por ano tinha que ir lá no templo. E o Salmo fala de um motivo de satisfação para o homem. No que você tem sido satisfeito? Qual tem sido a tua satisfação? Ele fala, há uma satisfação que o homem precisa de verdade. Bem-aventurado todo aquele que teme algo e que anda segundo o seu. Só isso é capaz de satisfazer as nossas necessidades. E é exatamente isso que ele fala. A partir daí, tudo é consequência do que a gente vive no primeiro. E ele diz, comerá o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. A mulher vai ser como uma videira frutífera. Sabe o que é uma videira frutífera? A Bíblia diz que o vinho significa, a Bíblia fala que o vinho significa alegria, felicidade. Por isso que hoje tem tanto casamento destruído, até dentro da igreja. Porque não aprendeu a temer o Senhor. Porque não tem visto o propósito, porque os papéis têm sido invertidos. A gente foi chamado com um papel. Cada um de nós foi chamado com uma responsabilidade no relacionamento. Quem tem propriedade para falar isso é o pastor Valdir, que é a pastora Milene, ele vai ministrar. Cada um tem um papel. E quando esses papéis são invertidos, meu irmão, a gente não consegue viver a totalidade daquilo que Deus tem. Porque a Bíblia diz que o homem, ele vai ser feliz e próspero. E a mulher, ela vai ser a videira, a mulher que vai trazer aquela alegria. Ele continua dizendo, o broto da oliveira em volta da mesa. Quando ele fala dos filhos, sabe o que é broto? O broto é o início de tudo. O início de tudo. Ele está falando de permanência. Ele fala assim, outra coisa que ele vai falar, ele fala assim, você vai ver os filhos dos seus filhos. Ele está falando de longevidade. Ó, longevidade. Quando eu falei para você que eu não consegui entrar na palavra, e eu poderia, a partir de agora, quando a gente vai encerrar, a falar que a gente tem um Deus simples. Nosso Deus é um Deus muito simples. Jesus, quando veio aqui nessa terra, eu falava isso quinta-feira aqui, ele veio quebrando todos os paradigmas. Ele não veio quebrar a lei, não. Até porque naquela época o povo cumpria mais os ritos do que a lei. Os ritos estavam mais agregados dentro da religião do que a própria lei. E Jesus veio mostrar a simplicidade do Evangelho. A simplicidade de servir a Deus. Apesar dessa grande responsabilidade, é uma simplicidade. Tanto que Deus nos chama a temer a Ele, a temer a Ele e andar com Ele, porque Ele é simples. O que significa isso, pastor? A Bíblia diz que, lá em Hebreus, capítulo 9, que cada homem viverá uma só vez, depois disso vem a morte, e depois da morte o juízo. Então ele diz assim, você só tem uma vida. Uma vida, você não tem duas. Você não é gato, né? Como fala que gato tem 7 vidas. Eu também não acredito. Mas às vezes tem crente que acha que tem 7 vidas, aí ele vai toda. Quando eu falo para você, o cara chegou no top. Não, ele se supera. Ele se supera. Quando eu falo, o cara fez tudo o que tinha que fazer. Não, ele se supera, ele vai além. Ele consegue. Você não tem 7 vidas, não, é só uma. Jesus acaba com esse ritual. Se a gente olhar Hebreus 9 inteiro, você vai ver que ele vai falar que Deus veio e morreu por nós. Ele tira esse ritual, esse lugar que só entrava o sumo sacerdote. Aí ele abre, ele fala, gente, você só tem uma vida, aproveita essa vida, se relaciona com Deus. Não fique dependendo das pessoas. A salvação individual. Não se amolde com esse mundo. Deus está nos dando a oportunidade, dizendo, gente, você só tem uma vida. Não se amolde com esse mundo. Se relaciona com Deus. Eu quebrei todos os ritos. Por quê? Porque naquela época entrava o sumo sacerdote, matava um animalzinho, espiava, né, o pecado de todo mundo. Ele falou, não, você não precisa disso hoje. Você tem acesso a Deus. Porque você só tem uma vida, você não pode deixar essa vida na mão das outras pessoas. Você não pode deixar a sua vida na mão do sistema. Você não pode andar como todo mundo anda, porque Deus te chamou de forma particular.
Deus te chamou de forma particular. É muito interessante, o Salmo 90, no capítulo 10, a Bíblia diz: os anos da nossa vida chegarão a 70 ou 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Então ele fala primeiro, que a gente só tem uma vida, e segundo, que ela é breve. E a gente está fazendo o quê? Perdendo tempo com o que não é para perder. A gente só tem uma vida, e essa vida é breve. A gente não tem outra oportunidade não. Tanto a nossa vida em relação a Deus, tanto a nossa vida com relação às pessoas, tanto a nossa vida com a nossa família. Tem coisas na nossa família que a gente só vai ter duas chances, é uma só. Esse casamento que Deus te deu é um só. Deus está te dando uma chance. Vê que isso está incutido, né? Hoje você entra no cartório, você casou, entra no cartório, você sai separado, cada um com a sua certidão averbada. Aí você chega na esquina e encontra outra pessoa ali, e eu não estou falando não estou falando disso não. Eu estou falando que isso virou o quê? Regra. Isso não é regra. Isso não pode ser regra. Isso tem que ser exceção dentro da igreja. E as pessoas acham que eu caso com um, caso com outro, eu conheço pastor que já casou 4 vezes. Gente, você estava fazendo o quê? Tirou algo? O quê? Uma hora eu acerto. Para com isso. Deus não tem isso não. Eu creio que todo mundo tem a chance de refazer a tua vida. Pronto, acabou. Tem. A gente não tem um Deus que gosta de ver a gente sofrer. Deus nos dá a oportunidade. Agora, lembra que a gente só tem uma, e ela é, e muitas vezes nós não vamos ter a segunda chance, ou nós não vamos ter. Nós precisamos entender isso. Nós não precisamos de muita coisa, mas temos perdido tempo com muita coisa. Hoje é dia de ceia. A segunda coisa que eu entendo é que Deus é suficiente. Amém? Não é o dinheiro, não é meu carro, não é minha casa. Deus é suficiente para satisfazer todas as minhas necessidades. Eu levei a Vera segunda-feira, Vera, lá para São Paulo, segunda que a gente foi, terça. Aí eu cheguei em casa e meu carro estava ralado. Provavelmente o cara ralou lá dentro do estacionamento. Na hora que um negócio ralaram no meu carro. Aí Deus falou assim: para com isso ali. Está bem baixo no para-choque assim, no para-choque. Sumiu a tinta, está preto, que é plástico, né? Comeu. Na hora deu uma tristeza. Danilo, para com isso. Esse pedaço de plástico, meu filho. Olha o que você fez pela vida da velha. Você foi lá, levou a velha do lado dela, junto com ela. Eu queria ter ido mais. Eu falei, velho, já tem mais de uma semana de rádio. Eu falei, velho, eu queria ir mais. Minha mãe tem fisioterapia na terça, na quarta, na quinta. E eu queria ir mais, já tinha me proposto isso. Na segunda-feira, na outra segunda-feira eu ia levar ela, meu carro quebrou. Aí eu não consegui levar. E a gente fica o quê? Falou meu carro. Que carro, rapaz? Eu estou falando que eu estou confessando o meu pecado. Porque às vezes a gente avisa mais um carro do que a família. Não é? Não é, pastor Valdir, trabalha com casais, não é? Rapaz, eu estou falando isso com propriedade, que meu irmão saía na rua, dava um rolê, quando voltava, ligava vaca. E tinha um casamento, meu irmão, que era só Jesus para deixar eles juntos. Mas o carro dele, ninguém comia dentro do carro do Darcio. Onde que o Darcio está hoje? Está no céu, meu filho. Não sei não está o carro que era dele. Ó, acabou. Nossa! Meu irmão está no céu, minha piada está aí. Daqui a pouco casa de novo. Meu amigo, cadê o carro do Darcio? Cadê a Tucson? Tem umas pessoas que cadê a Tucson? Cadê? Já foi, mas ninguém comia dentro daquele carro. E olha que meu irmão era gente boa, mas o carro não mexia não. Não é? A gente chegou a viajar com abriu um salgadinho dentro do carro, meu irmão. Colocava a gente lá fora. Morreu. Não sei onde está o carro. Mulher, ó, a viúva está aí, daqui a pouco casa de novo, tem 50 anos, é nova. Então a gente começa a inverter os valores. Jesus é suficiente para satisfazer todos os nossos desejos. Eu concluo essa palavra
Porque Deus nos dá uma oportunidade e a vida é breve. E Ele, todas as recompensas, se você pegar lá em Apocalipse, nas 7 cartas, todas as recompensas é para quem, pastor? Se olhando as 7 cartas, no final da carta ele fala, ao que? Meu irmão, ou você vence, ou você vence. Deus não te dá uma segunda opção. Ele te chamou para vencer. Ele te chamou para você ser diferente aqui nessa terra. Porque ele diz, ao que vencer, ele não fala ao que empatar. Ele não fala ao que perder, ele fala ao que vem. Agora o grande problema é o que a gente acha que é vencer. Aí que está a questão. E é isso que eu quero que você saia daqui hoje. O que você acha que é vencer? Para mim vencer é ter relacionamento com Deus. Vencer é o que o Salmo 128, verso 1 está dizendo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda segundo os seus caminhos. Isso é vencer, meu irmão. E Deus te chamou para vencer. Você vai sair daqui hoje para viver uma vida vitoriosa. Você vai sair daqui hoje para sua família viver uma vida vitoriosa. Você vai sair daqui hoje para os seus filhos, como diz o Salmo, ser broto, dono da oliveira, para sua mulher ser videira frutífera. Você sai daqui hoje para você usufruir daquilo que você trabalha. Eu não estou falando para ninguém largar o trabalho, mas tem gente que trabalha que não consegue usufruir do dinheiro que ganha. Sabe o que é não ver? Não consegue enxergar. Porque está colocando que é o grande problema não é o dinheiro, é o amor a ele. O amor é o dinheiro. Porque às vezes gasta demais ou então está guardado. Achando que tem o quê? Gaveta para levar. Não tem gaveta. Não tem, meu irmão. Não leva. A Bíblia está dizendo, Apocalipse 2,7 é o que vencer na carta de Éfeso. Apocalipse 2,11 é o que vencer na carta de Esmirna. Apocalipse 2,26 é o que vencer, a carta de Tiatira. Apocalipse 3,5 é o que vencer, na carta de Sardes. A Bíblia diz, farei ao vencedor, na carta de Filadélfia. E a Bíblia diz em Apocalipse 3,21, é o que vencer, a carta de Laodiceia. Deus hoje está te chamando para sair daqui como vitorioso. Para você apoiar a sua vida em Deus. Porque Ele é suficiente. Em nome de Jesus. Vamos ficar sobre os nossos pés? Vamos ficar sobre os nossos pés. Maravilha, Jesus. Maravilha. Maravilha. Seja aqui hoje para ver uma vida diferente. Não viva a vida que o mundo tem tentado de impor, que as pessoas têm tentado de impor. Não é isso que Deus quer para você, não é isso que Deus tem para nós. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa noite colocar as nossas vidas diante do Senhor. Nos perdoa, Jesus. Se hoje nós temos desviado o nosso foco, temos olhado mais para as coisas do que para as pessoas. O Senhor não te chamou para isso. As pessoas sempre estiveram como algo mais importante na tua vida. Pai, que seja assim. Nos perdoa, Jesus. Se até o dia de hoje nós não temos entendido, mas que nós possamos olhar, assim como nós olhamos aquele vídeo, falava de um povo que sofreu, teve uma igreja destruída, mas que não desistiu. Que nós, Pai, às vezes, não por um sofrimento, mas às vezes por uma bênção, às vezes por algo que chega nas nossas mãos. Pai, às vezes tem pessoas que hoje, por causa de uma porta de emprego, Deus, por causa de eu, Pai, não sei, mas tem perdido a essência do verdadeiro chamado. Que o Senhor traga isso em nós hoje, porque a Tua palavra diz que o Senhor vai dar o que vencer, e a Bíblia diz lá em Romanos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você consegue entender essa promessa para mim e para você? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você é vencedor. Deus está te dando uma oportunidade para mim, para você, hoje, sairmos daqui diferente e vivermos o verdadeiro Evangelho. Pai, muito obrigado, nos perdoa. Mas que hoje, Pai, nós saímos daqui para viver uma vida diferente. Em nome de Jesus. Você que me assiste, Deus abençoe a tua vida. Que Deus também visite a tua casa, visite o teu lar, visite a tua família. E que você seja mesmo um vencedor. Em nome de Jesus. Deus abençoe.